Eu sou Débora, uma mulher comum, mas escolhida por Deus para liderar o povo de Israel em tempos de grande opressão. Em uma terra onde a força militar dominava e o medo reinava, Deus me chamou para ser juíza e profetisa, para orientar meu povo com sabedoria e coragem. Debaixo de uma palmeira, eu ouvia as disputas e guiava os corações, mas minha maior missão ainda estava por vir. Quando Sísera, o terrível comandante cananeu, ameaçou nossa sobrevivência, Deus me deu uma palavra de vitória. Mesmo diante de um exército com carros de ferro, eu sabia que a força do Altíssimo era maior. Esta é a minha história, a história de uma batalha não apenas travada por espadas, mas por fé. Na época em que vivi, Israel passava por tempos sombrios. Era o período dos juízes, uma fase em que o povo de Deus, sem um rei, vivia em ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Quando se afastavam de Deus, caíam sob o domínio de seus inimigos, e foi exatamente o que aconteceu com Jabim, o rei cananeu, e seu comandante Sísera, que nos oprimia com seu exército poderoso. Com 900 carros de ferro, eles pareciam invencíveis. O povo estava aflito e sem esperança. Foi nesse contexto que Deus me chamou, e eu, Débora, fui levantada para trazer justiça e libertação ao meu povo. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal. Eu já atuava como profetisa, e era conhecida por ouvir e transmitir a palavra de Deus ao povo. Um dia, enquanto eu me sentava debaixo da palmeira onde costumava julgar e orientar, Deus me deu uma missão. Não era um chamado comum, era um chamado para liderar meu povo em uma batalha decisiva contra Sísera. Confesso que, naquele momento, senti o peso da responsabilidade. Como mulher, liderar um exército parecia impossível, mas eu sabia que a promessa de Deus era verdadeira. Ele já havia decretado nossa vitória, e eu não podia hesitar. Antes desse grande chamado, minha vida era como a de qualquer outra mulher. Eu era esposa de Lapidote e já servia a Deus como juíza e profetisa. As pessoas vinham de toda parte para ouvir os conselhos e julgamentos que eu dava, sempre guiada pela sabedoria divina. Sentada sob a palmeira de Débora, eu buscava ser justa em cada decisão, tentando manter a paz e a harmonia entre as tribos de Israel. Não buscava destaque, mas meu coração estava sempre aberto à vontade de Deus, e foi assim que ele me encontrou. Quando Deus me falou sobre a batalha que estávamos prestes a enfrentar, ele me deu instruções claras. Baraque, um comandante de renome entre o povo, deveria reunir o exército de Israel e enfrentar Sísera. Eu o convoquei e transmiti a ele a mensagem de Deus. No entanto, Baraque estava com medo. Ele sabia da força do exército de Sísera e hesitou em aceitar a missão. Ele disse que só lideraria o exército se eu fosse com ele. A confiança de Baraque em mim, como profetisa, mostrava sua fé, mas também suas dúvidas. Eu concordei em ir com ele, mas impus uma condição. A honra de derrotar Sísera não seria dele, mas de uma mulher. Essa era a palavra de Deus, e eu sabia que deveria cumprir esse propósito. Embora fosse um desafio, Baraque aceitou, e juntos começamos a nos preparar para a batalha. Aquela condição demonstrava que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder divino agindo de maneiras inesperadas. Nós convocamos as tribos de Israel, e 12.000 homens se reuniram no Monte Tabor. Era um exército pequeno em comparação com as forças cananeias, e muitos ainda estavam receosos. No entanto, meu papel ali era fortalecer sua fé, lembrá-los de que Deus estava conosco. Era um momento crítico, e cada palavra que eu proferia tinha que inspirar confiança. A presença de Deus era tangível, e eu sabia que Ele lutaria por nós. Antes de partirmos para o campo de batalha, orei e profetizei diante do povo. Reforcei a promessa de que Deus já havia entregado nossos inimigos em nossas mãos. A oração não era apenas uma formalidade, era a fonte da nossa força. Eu sentia que cada palavra de fé estava fortalecendo o espírito dos homens que lutariam ao nosso lado. A vitória não seria nossa pela força, mas porque o Senhor estava indo à frente de nós. Quando chegou o momento da batalha, uma coisa extraordinária aconteceu. Uma tempestade forte começou a cair sobre o campo de batalha, e os carros de ferro de Sísera, que eram seu maior trunfo, ficaram atolados na lama. Aquele que parecia um inimigo invencível agora estava vulnerável. Aproveitamos o momento e, com coragem renovada, o exército de Israel atacou e derrotou o inimigo. Deus havia virado a maré a nosso favor, e foi sua mão poderosa que nos deu a vitória. Enquanto Sísera fugia, abandonando seu exército, ele buscou refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela parecia estar em paz com os cananeus, mas Deus tinha outros planos. Jael, uma mulher corajosa e astuta, aproveitou a oportunidade. Enquanto Sísera dormia, o matou.
A profecia que eu havia dado se cumpriu. A vitória final veio pelas mãos de uma mulher. E Deus mostrou mais uma vez que usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos. Depois da vitória, meu coração se encheu de gratidão, e cantei ao Senhor em louvor. Junto com Baraque, entoamos a canção de Débora, que celebrava não apenas a vitória sobre os cananeus, mas a fidelidade de Deus. Nós louvamos ao Senhor, que livrou Israel das mãos de seus opressores. A canção celebrava também a coragem de Jael e a maneira como Deus interveio de forma miraculosa para libertar seu povo. A vitória que Deus nos deu trouxe paz para Israel durante 40 anos. O povo, que antes vivia com medo e opressão, agora conhecia a liberdade e a justiça. A confiança em Deus foi restaurada, e o nome do Senhor foi exaltado entre as tribos de Israel. Eu, Débora, vi como a fé pode transformar o destino de uma nação, e como a obediência a Deus traz bênçãos e libertação. Ao longo dos anos, as pessoas passaram a olhar para minha história como um exemplo de liderança corajosa e sábia. Não fui escolhida por minhas habilidades militares, mas por minha fé em Deus e pela confiança em sua promessa. Aprendi que ser líder é ouvir a voz de Deus e agir com coragem, mesmo quando tudo ao nosso redor parece impossível. Meu legado, eu espero, é o de uma mulher que mostrou que a verdadeira força vem de Deus, e não de nossa capacidade humana. Minha história não é apenas sobre o passado, é um lembrete para você, hoje. Deus ainda chama pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Ele ainda usa a fé para vencer desafios que parecem impossíveis. Então, pergunto a você, onde Deus está te chamando para liderar, confiar ou agir com coragem? Que minha jornada sirva de inspiração para que você também possa viver uma vida de fé e obediência ao propósito divino.